Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos. Bem, damos início à nossa disciplina de hotelaria, hospitalar e sustentabilidade. Meu nome é Djalma Vieira Cristo Neto, sou professor da disciplina, sou enfermeiro, tenho a graduação pela Escola de Enfermagem da UFMG, a pós-graduação, especialização em enfermagem cardiovascular pela PUC Minas, pelo Instituto de Educação Continuada, e sou mestre em enfermagem e saúde pela Escola de Enfermagem da UFMG. Então é com muito orgulho, com muito carinho que compartilhamos esse primeiro momento, essa é a primeira aula, o início da nossa caminhada aí dentro da disciplina. E a ideia aqui é a gente iniciar os conceitos de hotelaria hospitalar e sustentabilidade, de maneira que o aprendizado seja mais fluido possível, mais tranquilo possível, e qualquer dúvida, a gente estabeleça aí o nosso contato tranquilamente. Então, dando início à nossa disciplina, a grande pergunta é por que devemos entender sobre hotelaria hospitalar? Qual o motivo, qual a circunstância, por que entender isso? Então, quando a gente pensa em hotelaria, a gente pensa numa situação que não envolve só a preparação do leito, a atenção ao paciente, o nosso atendimento ali de servir, manter uma boa roupa de cama, bons itens de atenção, uma boa hospedagem para o meu paciente. Mas entender hotelaria hospitalar envolve mais conceitos. Envolve o conceito do comportamento, do conhecimento, da ética, da disciplina, da união entre setores. Então eu preciso conjugar a enfermagem com a medicina, com a portaria, com a hotelaria, com a nutrição, com a equipe multidisciplinar. E na nossa formação, quanto técnicos em enfermagem, enfermeiros, estudar hotelaria é uma situação extremamente importante. É uma situação que nos permite cuidar e atender melhor nosso paciente. Permite levar conceitos da nossa disciplina para a nossa casa, para a nossa vivência em sociedade. Então, por que devemos entender? Por que vem esse conceito à tona? É dessa necessidade de melhor atendimento, de melhor atenção, de melhor cuidado. Então, uma situação que nós podemos presenciar, às vezes um paciente de longa permanência, um paciente que está internado conosco aí há um mês, 2 meses, ou casos que tem pacientes que ficaram internados aí anos. Esse paciente merece ser bem cuidado, ele merece ser bem tratado, ele merece ter a estrutura da nossa instituição para ele. Então, quando a gente começa a entender o conceito, quando a gente começa a perceber a importância da hotelaria, do cuidado que nós temos que ter com os materiais, a maneira com que falamos, a nossa postura ética, eu não vou sair gritando pelos corredores os nomes das pessoas, eu não posso usar palavras de baixo calão, eu não posso usar roupas provocantes, roupas que exibem o meu corpo. Eu preciso seguir as ordens da instituição, eu preciso seguir a minha postura, mudar o meu comportamento. É o que a gente chama de mudança de paradigma, que é a mudança de modelo, é a mudança de conceito. Então, quando nós pensamos na origem da hotelaria, é uma origem muito antiga. Nós temos aí as grandes estâncias hidrominerais, do Império Romano na Inglaterra, na Suíça, no Oriente Médio, os pontos de parada das grandes caravanas. Então, quando pensamos na origem da hotelaria, aqui ainda não falamos do conceito de hotelaria hospitalar, mas apenas da hotelaria. Então eram pontos de parada, pontos de cuidado, para aqueles que estavam em passagem. Então, na Idade Média, essa função da hotelaria ela passa para os mosteiros. Os mosteiros eram os lugares
que recebiam esses hóspedes. Então, tem uma grande associação entre a religião e a hospedagem. Fora que os pontos de hospedagem também eram pontos de acomodação. Do quê? E articulação dos correios, das mensagens entre os reinos, né? E também foram abrigos dos cruzados e dos peregrinos. Então nós temos uma grande hospedaria, ou um grande hospital, na região próxima a Jerusalém, durante o período das cruzadas. Então a gente passa a ter uma evolução apenas em 1790, com o surgimento dos hotéis na Inglaterra, na Europa continental, nos Estados Unidos, e tudo muito associado à Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial ela começa em 1750, na Inglaterra. Então, com essa atração da população para o ambiente industrial, né, para o ambiente das cidades, elas precisavam de um lugar para ficar. Então, aonde ficar? Em que lugar elas ficariam? Então, começa a crescer os hotéis. Mas ainda, desde a antiguidade até esse período, tudo era muito relacionado ao comunitário, ao coletivo. Nós não tínhamos estruturas individuais nos nossos hotéis. Então, isso começa a mudar já nos próximos séculos. Então, nós temos outra marca muito importante, que é a mudança da família, né, da corte real de Portugal para o Brasil em 1808, que ela veio fugindo da invasão napoleônica, né? Napoleão Bonaparte, francês, grande general, que iniciou um crescimento do Império Francês e ameaçou a tomada de Portugal. Então a família real, em uma manobra de Dom João VI fantástica, vem para o Brasil e consegue enganar Napoleão. Então, com a vinda da família real para cá e da corte, né, o Rio de Janeiro passa a ser a capital de um império europeu. Né? Então, pela primeira vez, a colônia passa a ter a capital de um reino. Então, a ideia de ter hospedarias aqui no Brasil começa a crescer de forma bem acentuada com essa vinda de Dom João VI e a corte para o Brasil. Em 1850, com o crescimento aí das estações ferroviárias, da malha ferroviária, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós temos a instalação dos primeiros hotéis próximos às estações, porque facilitava o deslocamento. Então você não precisava deslocar grandes distâncias após a viagem de trem, e aí você poderia se hospedar, e essa ideia foi até o início do século XX. Então, quando nós começamos a falar, um ponto interessante é que a introdução do quarto com banheiro privativo, né, do apartamento do hotel, só vem em 1870. É muito recente, tem o quê? 150 anos. Né? Então, do ponto de vista histórico, é muito próximo. A ideia de você ter um banheiro privativo, um quarto, né, e a redução daquele uso coletivo. A gente lembra muito do uso coletivo quando a gente lembra daquele livro, O Cortiço. Né? Então, aquele uso, né, de ter um banheiro, ter o cortiço e tudo. Então, a gente ainda lembra desse conceito coletivo. Alguns filmes italianos ainda trazem esse conceito da hotelaria, da hospedagem com banheiros coletivos. Né? Então, você tinha que esperar o outro tomar banho, o outro usar o banheiro para poder conseguir também fazer suas necessidades. Então, é um item muito recente na história. Em 1907, a gente tem a primeira lei de incentivos de abertura de hotéis no Rio de Janeiro, muito associado à questão da revolução higienista, né, daquele princípio de seguir a Belle Époque francesa, de cidades higienizadas, com avenidas largas, com sistema de saneamento, e que acabou destruindo, né, e eliminando muita coisa ainda do Brasil colônia e do Brasil império, em prol da modernidade. Então tem um incentivo, né, da abertura de mais hotéis. Em 1920, grandes grupos, né, e um grande número
de hotéis começam a ser construídos nos Estados Unidos e na Europa, principalmente após a prosperidade econômica do período pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então, você tem um crescimento muito grande dessa estrutura de hotéis que acaba sofrendo com dois impactos. Com dois impactos. Um foi a crise de 1929, que foi uma crise econômica, né? Que aconteceu em outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York. E, logo depois, em 1939, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Então, que traz um grande impacto, né, para a questão de turismo, para a questão de construção de hotéis, né, devido aos ataques, às destruições que algumas cidades passaram. Em 1946, então pós Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil principalmente e também em outros países, com a exceção da cidade de Las Vegas, foi proibido a associação de jogos de azar, né, e cassinos com os hotéis. Então, os hotéis construídos com esse fim de cassino, né, ele passa a ser banido, né, com exceção da cidade de Las Vegas. E aí, em 1950, a gente começa a ter um surto de reconstrução de hotéis, muito associado com o início da era dos jatos, né, dos aviões, da comunicação entre os países. Então, eu começo a ter um novo boom, porque se eu fazia um translado de uma cidade da Europa para os Estados Unidos ou para a América, que demorava aí 15 dias, 30 dias, 40 dias de viagem, eu com um avião eu consigo fazer uma viagem em 2 dias. Eu consigo fazer uma viagem de avião às vezes em 1 dia. Então eu começo a ter uma certa proximidade entre as cidades e isso, né, gera um turismo global e uma nova necessidade dos hotéis. Para fins do Brasil, né, em 1966 temos a criação da Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, né, já no início, né, do regime militar, que foi em 31 de março de 1964. Então, em 66, já sob a tutela, né, do governo militar, nós temos a criação da Embratur, e facilita a implantação de grandes hotéis, principalmente nas áreas da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Então, as capitais nordestinas, as capitais do norte, né, alguns pontos de turismo como a Floresta Amazônica, áreas ainda iniciais de mineração no Pará, no Maranhão, o litoral nordestino começa a ganhar a implantação de hotéis para atração turística, para desenvolvimento dessas regiões. Outro marco, e aí pode parecer estranho, né, falar em hotelaria hospitalar, mas precisamos falar da aviação. Então, o início da operação do Boeing 747 entre 1969 e 1970 foi um grande marco, porque viagens que eu fazia de avião com várias escalas em dias, eu passo a fazer as viagens em horas. O advento do avião com turbina, ele agiliza demais as viagens. Então é um marco. Hoje em dia nós já temos aí a ideia de voos supersônicos. A gente já tinha com o Concorde, né, francês, e com o Tupolev russo, mas a gente passa agora a ter um novo salto dos voos supersônicos ou ultrassônicos e até voos orbitais. Então o avião vai para o espaço, né, vai para um ponto mais alto da atmosfera, ele voa mais rápido e desce. Com voos, por exemplo, de Londres a São Paulo em 3 horas, de Londres a Nova York em 30 minutos. Então, eu vou conseguir ter um contato muito maior e muito mais rápido entre as cidades. O que, no caso de nós que vivenciamos agora uma pandemia, é um grande problema. Porque se as doenças demoravam alguns dias ou semanas, né, para poder atingir aí o globo, nós passaremos a viver situações pandêmicas em horas. Então, é outra tensão também que, do ponto de vista de saúde, nós precisamos estar atentos. Em 1990, é permitida, né, a entrada de redes hoteleiras, de cadeias hoteleiras no Brasil. Então, isso também dá um novo salto, porque a rede hoteleira começa a ganhar em qualidade de serviços, o que obriga os hotéis brasileiros mais tradicionais também ou a mudarem o seu perfil de trabalho ou
eles acabam fechando e indo parar nas mãos dessas grandes redes hoteleiras internacionais. Mas e hotelaria hospitalar? Aqui nós temos 2 exemplos de quartos, né, com TV, com estrutura e até para o acompanhante. Em alguns hospitais privados, nós temos até quartos anexos, né, para o quarto anexo para o acompanhante, que é bom porque você passa por um processo de humanização, você passa por um momento de integralização, né, de integração da família no seio hospitalar e da decisão da família junto com o paciente, quando possível, dentro do processo assistencial. Mas a hotelaria hospitalar ela é muito recente no Brasil, ela é um bebê. Ela nasceu dessa ideia do conceito, de trazer o conceito da hotelaria turística, de negócios, para o ambiente hospitalar. Então, que oferecesse conforto, bem-estar, segurança, para o paciente, para a família e para os seus visitantes. Acaba tornando um diferencial, né, para a escolha do paciente para o tratamento. Ninguém gostaria de ficar no hotel com a parede caindo aos pedaços. Ninguém gostaria de ficar no hospital com a parede desmanchando, uma cama enferrujada, principalmente na rede privada. Então, essa questão da imagem do processo hoteleiro é muito importante. E isso vem evoluindo. E vem evoluindo a passos um pouco mais largos na atenção privada, né, na saúde privada, suplementar. Mas começou a ser um conceito integrado na atenção do SUS, na atenção pública. Então, eu, né, que sou enfermeiro do Hospital das Clínicas, da UFMG, o hospital passou a ter camas eletrônicas, né, sofanetes com mais qualidade para o acompanhante, não só aquela cadeira de plástico fria, né, que nós vemos às vezes nas unidades de pronto atendimento, mas um sofanete, uma cadeira de qualidade. Então, esse conceito de hotelaria, se é recente na rede privada, é muito mais recente no SUS, mas tem crescido, tem ganhado representatividade. E isso é muito importante para a saúde e para a atenção do meu paciente. Mas aí fica a pergunta, né? O que é a hotelaria hospitalar? O que é esse ente tão diferente, né, das disciplinas que nós temos aí conceituais e disciplinas práticas na nossa formação? Mas nós entramos com uma disciplina que ela tem conceitos extremamente importantes para a nossa melhor assistência, para o nosso melhor cuidado, para o nosso processo humanizado de atenção. Uma das definições, né, da hotelaria hospitalar é que ela é definida, né, isso é um conceito de Tarabolsi, de 2009, que é um serviço adaptado ao ambiente hospitalar que humaniza condutas e os ambientes. Procura inserir todos os envolvidos com vínculo de respeito, atenção, presteza e sorriso. Então, quando a gente fala da hotelaria nos hospitais, é um conceito sólido, que talvez não tenha possibilidades de inovação, essa ideia vem sendo transformada. Então, há um processo de inovação, né, a inclusão dos processos tecnológicos, das novas tecnologias. Então, é um processo extremamente importante. E passou a ser um assunto do setor. Antes era um assunto muito macro, né? Muito ligado à diretoria, ligado ao departamento de hotelaria, de rouparia. Não, e agora passou a ser um assunto do setor. Um assunto que o médico entra na discussão, o enfermeiro entra, o técnico de enfermagem entra, o auxiliar de enfermagem entra, a limpeza entra, a nutrição entra, segurança, portaria, recepção. Então, todo o ecossistema hospitalar, ele passa a fazer parte do processo de hotelaria. Então, é a tendência que tem que, como que o conforto ao cliente e à sua família no ambiente hospitalar. É trazer para o ambiente hospitalar a qualidade do hotel, né? É trazer a qualidade do cuidado, da boa hospedaria, das boas práticas. E aí nós vamos falar isso no decorrer das nossas aulas também. Então, a hotelaria hospitalar ela faz uma reunião dos serviços, né, que dão suporte ao cuidado.
E sempre lembrando, meus queridos, que o nosso foco é o quê? É a humanização. É estranho falar de humanização, mas eu tinha uma professora que ela dizia que humanizar os processos humanos é muito complicado. Porque isso já deveria ser inerente do ser humano. Mas dada as suas dificuldades, dado, né, a questão de estresse, agressividade, a individualidade, eu preciso resgatar, não só no trabalho, mas na vida, os conceitos de humanização, de amor ao próximo, de respeito, de atenção, de companheirismo, fraternidade, solidariedade, liberdade, respeito. Então, a humanização, tanto do atendimento quanto do ambiente hospitalar, prezam o quê? O conforto, a segurança e o bem-estar. Daquilo que eu chamo de cliente externo, nas próximas aulas nós vamos falar um pouco de acreditação hospitalar também. Então, do meu cliente externo, que é o meu paciente, é o meu visitante, é o meu fornecedor de materiais, é quem recolhe o meu lixo, é quem processa o meu lixo, como aquele cliente interno. Que esse cliente interno é quem? É o meu paciente, né, que está ali internado, já está integrado ao processo. É o meu funcionário, o meu colaborador. Então, os recursos humanos ele tem como cliente interno quem? A enfermagem, a medicina. Mas dentro da enfermagem, o enfermeiro, o técnico e o auxiliar são clientes entre si. Não é só a questão hierárquica ou a questão de conhecimento, mas todos nós somos clientes, porque dependemos também do serviço do outro. Então, todos os serviços de apoio compõem a hotelaria hospitalar. Então, a gente tem diversos serviços trabalhando juntos. Quem? A internação passa a trabalhar uma estrutura de integralidade, a internação integral. Então, aquele modelo clássico, né, de que o indivíduo dá entrada no hospital, realiza seus procedimentos, obtém sua recuperação, não sai da unidade e tem alta, é um tipo de internação ou de atenção que ele entra, resolve seu problema e vai embora. Às vezes, em algumas instituições, e aí nós não, até por questões éticas a gente não pode citar nomes, mas existem instituições que têm a questão da internação parcial, ou o que eles chamam atualmente, a nova denominação, hospital dia. Então, o paciente ele vem, realiza um procedimento, né, um procedimento de qualidade, com um processo de internação de qualidade, e vai embora no mesmo dia. Né? É uma assistência que ela permanece no horário diurno, então de 7 às 19. Então o paciente veio fazer uma cirurgia estética, uma correção de pele do rosto, ou um procedimento de cirurgia geral mais simples. Então, aquele paciente dá entrada de manhã, faz o procedimento, tem recuperação anestésica, tudo bem, está estável, vai embora. Né? Mas também temos as internações no hospital de longa permanência. E às vezes eu tenho esses 3 processos de internação dentro da mesma instituição. Legal, né? Então, dentro da mesma internação, dentro do mesmo processo de hotelaria, eu tenho 3 tipos de internação, 3 modelos diferentes. Então, a longa permanência é aquela que o paciente excede 60 dias de internação. Então, pacientes oncológicos, psiquiátricos, pacientes de transplantes, né, que é a área que eu atuo no meu serviço, ela acaba permanecendo por mais aí de 60 dias. Então, a história de pacientes clínicos, de pacientes cirúrgicos que passaram por complicação, precisaram de atendimento em terapia intensiva, voltou para a unidade de internação, e aí voltou para a terapia intensiva, não fica dentro da estrutura hospitalar por um longo tempo. A gente ainda tem isso muito associado à psiquiatria, mas as outras clínicas, elas também permanecem realizando aí suas atividades por um longo período. Então, a hotelaria hospitalar ela envolve o SND, o Serviço de Nutrição e Dietética,
a higienização ou limpeza hospitalar. A gente fala muito mais hoje em higienização, é um termo mais moderno, é um termo que não é depreciativo. Então, quando eu falo limpeza, né, limpeza todos nós executamos. Então, a tendência é que a gente dê um respeito maior ao colaborador da higienização. Um colaborador tão importante e às vezes tão subjugado, né, tão maltratado, né, como se fosse um mero trabalhador. E não é, um trabalhador de extrema importância, que precisa do nosso carinho, da nossa orientação e da nossa atenção. A manutenção hospitalar, e aí a manutenção dividida em dois processos. Tanto a manutenção predial, então, que eu vou fazer a manutenção de estrutura hospitalar, de oxigênio, energia elétrica, fiação, estrutura predial de coluna, de encanamento, como eu tenho a engenharia hospitalar, aí a manutenção que trabalha ligada diretamente aos equipamentos eletroeletrônicos, cada vez mais comuns, né? Os equipamentos de pressão, equipamentos de monitorização e outros equipamentos que eu tenho mais e mais presentes dentro do meu trabalho. A portaria, né? A portaria, ela tem um papel fundamental de trabalho relacionado à minha instituição, a rouparia hospitalar, né, com a questão do fornecimento das roupas, e a recepção e telefonia, são extremamente importantes. Outros serviços que entram, o serviço social, os serviços de bem-estar ao paciente, de humanização, acolhimento, conforto, entretenimento, então a enfermagem, o pessoal de instituições como o Hahaha, que levam o carinho e a música, a diversão ao hospital, enfermagem, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, odontologia, que tem sido muito integrada aos nossos serviços, né? Então, todo esse conjunto, todo esse aparato, ele passa a ser de extrema importância para o processo de hotelaria e de bem-estar do meu paciente, né? Então, quais são os nossos objetivos no curso? É entender os setores que compõem a hotelaria, como o serviço de enfermagem se conecta dentro do meu serviço de saúde, o processo de evolução dos serviços de saúde e como a atuação da enfermagem e a atuação dos técnicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, eles impactam nos processos de gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho e dentro da minha gestão financeira. Então, a próxima parte, né, nosso próximo pedaço da aula será como começar a pensar em hotelaria hospitalar. Um forte abraço a todos e espero que curtem essa aula. Isso é só o início do nosso processo de caminhada. Um abraço e até lá.